Nos arredores da cidade de Salisbury, na Inglaterra, há uma série de campos ondulados que se estendem até onde a vista alcança. Além de algumas ovelhas pastando, não há muita coisa aqui. Tirando que, projetando-se de um desses campos, há um monumento bizarro que remonta a cerca de 5.000 anos. Este é o Stonehenge, um dos últimos vestígios do misterioso passado antigo da Inglaterra. É um monumento que consiste em um anel externo de pedra sarsen de 4 metros de altura, que pesam cerca de 25 toneladas, o equivalente a um grande caminhão de bombeiros cada uma. E as menores pedras azuis no centro, na verdade, não são muito menores, pesando entre 2 e 5 toneladas, o que ainda equivale a alguns carros de pedra. Mas aqui está o problema. Há 5.000 anos não havia maquinaria pesada como guindastes ou escavadeiras. Não há outras estruturas próximas ou grandes árvores que poderiam ter sido usadas como alavanca. Então essas pedras tiveram que ser erguidas à mão. Mas como? Essa era uma pergunta que deixou os historiadores coçando a cabeça por décadas. E foi assim até que um homem se propôs a resolver esse problema, no seu próprio quintal. E durante a experiência, ele fez uma descoberta surpreendente, que mudaria para sempre a nossa compreensão da engenharia antiga. Tá intrigado? Bom, pega o seu capacete porque a gente vai dar uma olhada nos segredos que ele desvendou, além de outras maravilhas da engenharia antiga. Stonehenge está localizado na planície de Salisbury, em Wiltshire, na Inglaterra, mas o homem que canalizou seus esforços para recriá-lo em seu próprio quintal vive do outro lado do oceano, em Lapeer, no estado americano do Michigan. Conheça o Wallace T. Wallington, um ex-operário da construção civil com um nome tanto, que se tornou extremamente obcecado por monolitos. Depois de se aposentar, Wallace se viu com muito tempo livre em mãos, e em 2013 ele embarcou em um projeto ambicioso: resolver o mistério de como Stonehenge foi construído. Ele percebeu que poderia descobrir quando colocou uma pequena pedra embaixo de um grande bloco pesado e viu que em um certo ponto de equilíbrio ele poderia girar a pedra. Seguindo isso, Wallace construiu suas próprias lajes de concreto, cada uma dimensionada em tamanho e peso para imitar as de Stonehenge. Através de experimentos em seu quintal, ele descobriu que ao adicionar uma segunda pedra sob a laje e colocar um contrapeso em uma extremidade, ele sozinho conseguia girar e andar com um bloco de 1 tonelada. Você pode pensar que o Wallace tem força semelhante à do Superman para conseguir virar blocos de concreto gigantes com as próprias mãos. Mas na verdade, ele está aplicando uma regra inteligente da física relacionada a alavancas. A maneira como as alavancas operam é aplicando um esforço em um ponto, que move uma carga em um outro ponto através de um ponto de equilíbrio, chamado fulcro. Se o fulcro estiver mais perto da carga, então menos esforço é necessário para mover a carga uma distância menor. Se o fulcro estiver mais perto do ponto de esforço, então é necessário mais esforço para mover a carga à mesma distância. Portanto, foi por isso que o Wallace conseguiu facilmente inclinar blocos de concreto pesados com uma longa alavanca de madeira, o que lhe permitia deslocar as pedras giratórias e continuar movendo os grandes blocos para frente a uma velocidade de cerca de 90 metros por hora. Em seus testes, ele também construiu uma estrada de madeira para rolar as pedras, que tinham saliências com a mesma largura do bloco. Uma vez em movimento, o próprio impulso e peso do bloco de concreto fazem com que ele role pela estrada de madeira. Mas como os blocos foram movidos para a posição era só metade da explicação. Wallace também tentou responder a como os antigos construtores levantaram as pedras super pesadas em direção ao céu. Para isso, ele novamente concluiu que a resposta estava no peso das pedras. Ele usou uma caixa de sustentação e um contrapeso para elevar lentamente o bloco, balançando-o de um lado para o outro, antes de adicionar ripas de madeira nas aberturas do bloco que o movimento de balanço criava. Gradualmente, esse poder de pivô levantou o bloco do chão como um macaco improvisado. Wallace já havia cavado um grande buraco embaixo de uma das extremidades e o preenchido com areia. E em certo momento, quando o bloco estava em um ângulo íngreme o suficiente para ficar em pé, ele retirou a areia com uma mangueira e o próprio peso do bloco derrubou-o na posição desejada. E foi assim que um homem provou que era possível mover um bloco de concreto gigante com as próprias mãos. Esses são os métodos que Wallace sugere que os construtores de Stonehenge possam ter usado, com equipes antigas de construtores trabalhando juntas para transportar e levantar as pedras em posição. Mas os arqueólogos encontraram várias falhas na proposta de Wallace. Seu método envolveu a manipulação de lajes de concreto uniformes, todas com o mesmo peso no terreno plano do seu quintal. Enquanto isso, as pedras de Stonehenge são todas ásperas e têm pesos diferentes. Além disso, acredita-se que as pedras sarsen foram extraídas de Marlborough Downs, a cerca de 29 quilômetros ao norte do local.
vertical, e as pedras azuis menores foram trazidas de ainda mais longe, pois foram identificadas nas Preseli Hills, no país de Gales, a 241 km de distância. A 91 metros por hora, isso teria levado cerca de 110 dias. E lá em 3000 a.C. não havia estradas completamente planas. Os construtores teriam que carregar ou mover essas pedras por muitos e muitos quilômetros pelo terreno irregular, além de colinas íngremes e terrenos pantanosos da Inglaterra antiga. E isso parece impossível. Tão impossível que a maioria das outras teorias sugere que bois e outros animais provavelmente foram usados para arrastar as pedras até o destino. Além disso, os blocos de concreto de Wallace eram muito mais leves do que as pedras de Stonehenge. Embora dimensionado para as pedras de lá, seu bloco mais pesado tinha 9,6 toneladas e seu bloco de contrapeso 1,2 toneladas, uma carga relativamente leve em comparação com as enormes 25 toneladas que cada uma das pedras do monumento pesa. Portanto, embora os métodos de Wallace sejam eficazes, eles não refletem a realidade das condições em que Stonehenge foi construído. Os construtores pré-históricos provavelmente usaram métodos diferentes, mas isso não quer dizer que as descobertas de Wallace não tenham desempenhado um papel. Uma equipe da Universidade de Exeter descobriu pequenas bolas de pedra, como as que Wallace usou para girar seus blocos, nas proximidades de outro círculo de pedras na Escócia, com um projeto semelhante ao de Stonehenge. Portanto, é possível que a teoria da pedra de equilíbrio de Wallace não tenha sido tão absurda no fim das contas. E a maioria dos especialistas concorda que a maneira como as maiores pedras de Stonehenge foram erguidas foi por meio de um método de balanço, muito semelhante ao modo como Wallace usou as ripas. Eles acreditam que os antigos construtores balançavam repetidamente as pedras gigantes de um lado para o outro com alavancas, adicionando cuidadosamente tábuas de madeira articuladas que gradualmente levantavam a pedra no ar. Ela era erguida até o ponto em que um puxão final com uma corda a colocava totalmente na posição vertical. E o resto, como dizem, é história. Mas o maior mistério de todos continua sendo: por que Stonehenge foi construído em primeiro lugar? Algumas pessoas mais espiritualmente inclinadas, e por espiritual eu quero dizer cristais e signos, acreditam que Stonehenge fica sobre uma série de linhas de lei. As linhas de lei são linhas retas desenhadas entre pontos de referência proeminentes, que, segundo o que dizem, atraem as energias da Terra, o que basicamente as torna as trilhas de caminhada favoritas daquela sua tia excêntrica. Dizem que Stonehenge em si é um hub proeminente de linhas de lei, já que se conecta à Catedral de Salisbury, ao assentamento da Idade do Ferro de Old Sarum e a Clearbury Ring. Mas deixando de lado as explicações do estilo horóscopo, a teoria mais amplamente aceita hoje é que Stonehenge foi construído como um templo pagão pré-histórico, que ajudava a rastrear os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas milhares de anos atrás. Mas embora o Wallace Wallington tenha tentado fazer de Stonehenge um trabalho de um homem só, acredita-se que tenha sido construído, modificado e adorado ao longo de um período de 1500 anos e envolveu pessoas de mais de 100 gerações. Portanto, tecnicamente, Stonehenge foi uma das primeiras formas de entretenimento familiar do mundo. E eu tô muito feliz por ter nascido numa era em que existe YouTube. Por falar em YouTube, eu sou um cara lutando contra um algoritmo que muda toda hora. Então, se você quiser me dar um pouco de projeção, clicando nos botões de curtir e inscrever-se, eu realmente ficaria muito grato. Fechado? Beleza, vamos ver que outras maravilhas da engenharia antiga a gente tem a seguir. Moais misteriosos. Ilha de Páscoa parece um lugar cheio de coelhinhos e ovos de chocolate, ou seja, o meu destino de férias ideal, mas na verdade é o lar de um fenômeno muito mais estranho. Um dos lugares mais remotos da Terra, a ilha está localizada no sudeste do Oceano Pacífico, a mais de 1.600 quilômetros de outras ilhas da Polinésia Oriental e a cerca de 2.250 quilômetros a oeste da América do Sul. Ela é chamada de Ilha de Páscoa porque o primeiro explorador europeu a encontrou em um domingo de Páscoa em 1722. E descobriu que era o lar do povo indígena Rapa Nui. E é aqui que você pode encontrar as famosas cabeças da Ilha de Páscoa, faces e torsos gigantes esculpidos em rocha vulcânica. Mas essas não são apenas cabeças. Cada cabeça pertence a um corpo inteiro que está enterrado. Do outro lado da ilha você pode ver as estátuas com seus corpos sem membros. As estátuas, conhecidas como Moai, foram esculpidas pelos Rapa Nui em homenagem a seus antepassados, principalmente entre os anos 1250 e 1500.
1500. Sem dúvida, você notou as cabeças excessivamente grandes das estátuas, que compreendem 3/8 dos seus corpos, embora a cabeça humana média seja normalmente apenas 1/8 do nosso tamanho. Será que todos os Rapa Nui tinham um cabeção? Ou será que eles estavam esculpindo cabeças alienígenas? Bem, os arqueólogos acreditam que tudo se resume a uma questão de estilo, porque as estátuas mais antigas são baixas, com cabeças arredondadas e circulares, mas as estátuas mais jovens são mais altas, mais esbeltas e suas cabeças estão mais proporcionais. Mas por que fazê-las tão grandes inicialmente? Bem, pode ter sido para suportar o peso de gigantes chapéus, conhecidos como pucal. Eram pedras cilíndricas vermelhas que representavam um topete de cabelo. Além disso, os pesquisadores também descobriram fragmentos quebrados de coral branco em vários locais de Moai e perceberam que as estátuas costumavam ter olhos. Cara, que troço bem esquisito. Mas o verdadeiro mistério é como esses gigantescos Moai foram movidos pela ilha. Há mais de 900 estátuas, mas nenhuma delas tem o mesmo tamanho. Em média, elas têm 4 metros de altura e pesam 13,8 toneladas, embora algumas sejam ainda maiores. O maior Moai erguido, conhecido como Paro, tem 10 metros de altura e 80,7 toneladas, o mesmo que uma baleia comum. Então, como diabos os Rapa Nui moveram essas estátuas gigantes? Elas não poderiam ser roladas em troncos, já que são tão pesadas que os teriam esmagado. Será que os alienígenas estavam envolvidos nisso? Bem, a verdade é ainda mais estranha do que isso, porque acredita-se que essas estátuas andaram. Parece loucura, mas o design engenhoso das estátuas permitiu que elas ficassem de pé e balançassem para frente e para trás enquanto eram guiadas por cordas, avançando centímetro a centímetro com cada esforço. Outro conjunto de cordas na parte de trás evitava que a estátua caísse de cara enquanto balançava para frente, permitindo que exemplares de 3 metros como esse andassem a uma taxa de cerca de 98 metros por hora. Isso também explica por que as estátuas não têm membros inferiores. O povo Rapa Nui era tão brilhante na escultura que adicionou ângulos específicos e curvados à base de cada estátua em vez de pernas, tornando esses gigantes monolitos mais fáceis de balançar. Embora os Moai possam parecer cabeças falantes, eles deveriam ser conhecidos como cabeças andantes. Ataque de arte. Em um planalto rochoso a cerca de 320 quilômetros a sudeste de Lima, no Peru, centenas de linhas brancas estão gravadas no deserto peruano. Se você tivesse apenas caminhando pelo deserto, provavelmente não pensaria nada delas. Você até poderia achar que são trilhas desgastadas deixadas por animais, mas se você olhasse a área de cima, não ia conseguir tirar os olhos delas, porque essas linhas aparentemente aleatórias se transformaram em uma série de formas geométricas intrincadas, padrões e animais. Olha isso, tem uma aranha, um macaco, um homem e um beija-flor. Mas como é que traçaram esses desenhos tão precisamente? E mais importante, quem é que colocou eles lá? Chamadas de linhas de Nazca. As maiores dessas formas se estendem por quase 370 metros. Isso é aproximadamente o mesmo comprimento da distância do chão ao último andar do Empire State Building. Há mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas. E as linhas são tão precisas que quase parecem ter sido esculpidas por lasers. Seria isso a prova da existência dos aliens? Dessa vez tem que ser, né? Exceto que, na verdade, os criadores de Nazca, que foi um povo que viveu até cerca do ano 700, eram mais humanos e menos alienígenas, chamados de geoglifos. Esses desenhos foram feitos escavando o solo vermelho alaranjado para expor o solo superficial mais claro. As linhas têm entre 10 e 38 centímetros de profundidade, com mais da metade delas medindo mais de 33 centímetros de largura. Elas permaneceram quase perfeitamente preservadas por mais de 2.000 anos devido à falta de chuva e vento na área. Embora sejam melhor visualizadas de cima, as formas podem ser parcialmente vistas a partir de colinas circundantes. Mas o que deixa os pesquisadores perplexos é como eles conseguiram esculpir formas tão grandes com tanta precisão, sem serem capazes de ver o que estavam fazendo de cima. Simplesmente não tinha como, sem a tecnologia moderna, eles conseguirem acessar um ponto de referência alto o suficiente para ver o que estavam fazendo. E eu não sei se você tentou desenhar uma aranha, um macaco ou uma pessoa recentemente à mão livre, mas eu tenho dificuldade em desenhar essas coisas em um pedaço de papel. Quanto mais esculpir uma imagem perfeitamente simétrica de 365 metros de largura na Terra. Como eles conseguiram isso é um mistério da engenharia tão complexo que atualmente não tem uma resposta. Então, como é que você acha que eles fizeram isso? Me conta nos comentários. Círculo da Vida.
Dizem que é impossível desenhar um círculo perfeito à mão livre, então esculpir uma esfera perfeita é simplesmente inimaginável, né? Mas um grupo de antigos artesãos conseguiu fazer exatamente isso, muitas vezes. Na pequena ilha de Isla del Cano, ao largo do litoral da Costa Rica, existem mais de 300 esferas de pedra que deixaram os cientistas perplexos quando foram descobertas pela primeira vez, porque todas eram quase perfeitamente esféricas. Investigações posteriores confirmaram que elas são na verdade os últimos artefatos remanescentes da cultura Dico extinta, que existiu por volta de 800 a 1500 depois de Cristo. As esferas variam de tamanho, desde apenas alguns centímetros de diâmetro até mais de 2 metros, pesando até 15 toneladas. Elas são feitas de gabbro, uma rocha ígnea escura e grosseira formada há milhares de anos a partir do resfriamento lento do magma. Algumas estavam enterradas, outras expostas, algumas desgastadas, outras em condições quase perfeitas, mas ninguém tinha nenhuma explicação sobre por que estavam ali. Além disso, não foram deixados registros descrevendo como tantas dessas esferas perfeitamente moldadas foram feitas. Os cientistas suspeitam que tenha sido resultado de martelar pedras em formas esféricas rudimentares, antes de poli-las com areia até que a fricção se alisasse em esferas perfeitas. Sem ferramentas de metal, isso deve ter levado semanas, se não meses, especialmente para as grandes que nem essa. Então, mais do que uma engenharia antiga, isso parece uma aula magistral em tenacidade antiga. Mais tarde, descobriu-se que os Diques costumavam colocar as esferas de pedra em zonas importantes dentro de seus assentamentos, como ao longo dos caminhos para as casas dos chefes da aldeia. A teoria segue que quanto maior a esfera, mais importante o lugar. Até que faz sentido. Afinal, não seria a primeira vez que o tamanho das esferas faria o cara se sentir mais importante, se é que você me entende. O imponente Coliseu. Na Europa, Paris pode ser conhecida como a cidade mais romântica do mundo, mas Roma tem indiscutivelmente a história mais impressionante. Você dá uma volta numa esquina e pá, tem uma ruína romana. Você entra num restaurante e pá, ele é uma ruína romana. Toma um gole de café, pá, uma ruína romana boiando nele. Tá, mas falando sério, você entendeu o que eu quis dizer. Embora uma das maiores ruínas em Roma seja de longe o Coliseu, um anfiteatro colossal que faz o Madison Square Garden parecer insignificante. É o maior anfiteatro permanente do mundo antigo. Enquanto muitos outros teatros contemporâneos eram construídos em madeira, o Coliseu foi construído com mais de 99 mil metros cúbicos de travertino, uma forma de calcário comumente depositada em torno de fontes termais. O Coliseu concluído atingiu uma altura de 48 metros, aproximadamente a mesma altura de um prédio de 15 andares, e tinha assentos para entre 50 e 80 mil pessoas. Embora grande parte da arquitetura antiga de Roma tenha sido erodida ao longo do tempo, o Coliseu ainda permanece em grande parte intacto. Mas como isso é possível? Engenheiros modernos sugerem que isso é resultado das sólidas fundações de concreto do Coliseu. Ele foi construído em uma área alagadiça perto do rio Tibre, com condições de solo ruins, o que forçou os engenheiros a escavar uma base mais profunda para estabilizar a estrutura. Além disso, o concreto romano é na verdade mais resistente do que o concreto moderno, porque enquanto o concreto moderno é em grande parte feito para ser inerte, o concreto romano tinha um ingrediente secreto, cinza vulcânica, e isso o torna reativo à água do mar. A exposição a longo prazo do concreto romano à água do mar cria um mineral muito raro, chamado tobermorita de alumínio, que na verdade fortalece o material ao longo do tempo. Então o Império Romano pode ter caído, mas o Coliseu vai ficar de pé por muito tempo. Esquema de pirâmide. As pirâmides do Egito, uma das magníficas 7 maravilhas do mundo. Eu visitei as pirâmides uma vez, mas aí eu escorreguei na areia e machuquei as costas e tive que visitar um cairoprata, entendeu? Cairoprata. Tá, não deixa as minhas piadas terríveis te afastarem das pirâmides, porque elas são na verdade uma das obras de arquitetura mais sofisticadas do mundo, bem ao contrário das minhas piadas. Com mais de 5.000 anos, teoriza-se que as poderosas pirâmides foram construídas como túmulos para rainhas e faraós antigos, e agora eu poderia apostar que tem pelo menos uma pessoa nos comentários digitando com raiva: elas não eram túmulos, eram usadas para armazenar grãos. Vai estudar. E para essa pessoa eu digo: muito legal, cara. Se elas eram usadas para armazenar grãos, por que elas não são ocas? E além disso, você recebeu educação em casa? Porque essas pirâmides são estruturas maciças, feitas de milhões de pedras cortadas com precisão, pesando em média 2,5 toneladas cada uma, construídas para envolver várias pequenas câmaras. Para ter uma ideia de quão difícil esses blocos seriam de manobrar, imagina arrastar uma caminhonete sem pneus por
por cordas pelo deserto sob o sol escaldante em temperaturas de 35 graus. Só de descrever isso soa como um inferno na Terra. Então, com condições tão difíceis, como é que foram construídas as pirâmides? Mesmo hoje, com todos os guindastes e escavadeiras do mundo à nossa disposição, construir uma pirâmide seria uma tarefa e tanto, mas os antigos egípcios conseguiram fazer isso sem qualquer máquina. Bem, a forma como os antigos egípcios realmente cortavam e moviam pedra permanece um mistério até hoje. Com um regime autoritário que tinha o faraó como governante absoluto, os egípcios eram muito secretos e não deixaram registros de como as pirâmides foram feitas, já que não queriam vazar informações para os seus inimigos. Mas há algumas evidências que sugerem que eles usaram um método semelhante a uma técnica moderna que a gente usa hoje, conhecida como plug and feather. É uma técnica que requer um conjunto de ferramentas de 3 peças, uma cunha de metal conhecida como plug e 2 deslizadores de metal que são mais largos na parte inferior e curvados na parte de cima, chamados de penas. Primeiro, a linha é traçada na superfície da pedra. Em seguida, são feitos vários furos na pedra ao longo dessa linha, geralmente de 10 a 20 centímetros de distância. Os plugs e penas são então inseridos em cada um dos furos. Como você pode ver aqui, esse cara tá usando essa técnica, batendo em cada conjunto de plugs e penas em sequência. À medida que o plug é empurrado mais fundo na pedra, as penas fornecem pressão adicional em cada lado, alargando o ponto de fratura. Ele faz pausas entre cada golpe para permitir que a pedra reaja à pressão adicional martelada. A cada batida, a pressão continua a aumentar, até que uma grande rachadura a divida. Os egípcios podem ter usado uma técnica semelhante com plugs e penas de bronze, e eu tenho certeza de que eles sabiam se manter bem longe da pedra quando ela estava prestes a rachar. Imagina só se o nosso amigo aí tivesse mal posicionado, não ia restar pedra sobre pedra. Tá, mas deixando de lado a parte de como essas pedras foram cortadas, como é que elas foram montadas? Provavelmente você aprendeu na escola que as pirâmides foram construídas por escravos, mas isso na verdade é considerado um mito. A história da escravidão era uma ficção histórica disseminada pelos gregos antigos, e os historiadores agora entendem que as pirâmides foram construídas por trabalhadores qualificados, embora o número dessa força de trabalho varie. O historiador grego antigo Heródoto estima que a grande pirâmide de Gizé levou 20 anos para ser construída e exigiu o trabalho de 100 mil homens. Essa figura é crível, dado o pressuposto de que esses homens eram trabalhadores agrícolas que trabalharam nas pirâmides durante os meses em que o rio Nilo inundava os campos. Mas no final do século XX, os arqueólogos teorizaram que uma força de trabalho menor pode ter ocupado o local de uma forma permanente. Sugere-se que, com poucos trabalhadores, acompanhados por uma equipe de padeiros, médicos e sacerdotes, poderiam ter concluído o projeto. Quanto à forma como as pedras foram movidas, a melhor teoria é que os egípcios construíram um dique inclinado ao redor da pirâmide, feito de terra compactada e tijolos. Esse dique subia à medida que a pirâmide era construída, com blocos de pedra sendo arrastados pela encosta por meio de trenós, rolos e o favorito de Wallace Wellington, alavancas. Mas eu não posso falar de pirâmides sem abordar o elefante na sala. Muita gente acredita que os antigos egípcios tiveram ajuda extraterrestre na construção delas. E eu peço desculpas por estourar a bolha dos amantes das teorias da conspiração, mas essas teorias na verdade têm origem em histórias de ficção científica escritas em 1898. Sério, elas foram propostas pela primeira vez pelo escritor Garrett Serviss no seu romance A Conquista de Marte de Edison, onde ele argumentou que havia uma ligação entre OVNIs e as pirâmides, ao lado de algumas ilustrações bem engraçadas. Portanto, se você ainda está convencido de que foram os alienígenas que construíram as pirâmides e não a genialidade da engenharia de pessoas reais, aí eu não posso te ajudar. Eu vou precisar que você se curve publicamente para esse carinha aqui de olhos esbugalhados e diga em voz alta que ele é muito mais inteligente do que você jamais vai ser. Vai lá, fala pra ele. Diz que você acredita que esse desenho aqui construiu as pirâmides. Cara, eu espero de verdade que você esteja no transporte público agora. Esculpindo igrejas. Embora a maioria das casas de culto seja projetada para atrair as massas, na Etiópia os cristãos preferem manter as coisas mais ocultas. Eu tô falando literalmente, porque na região montanhosa de Amara foram construídas 11 igrejas monolíticas medievais subterrâneas. As igrejas não foram construídas com tijolos e argamassa tradicionais. Em vez disso, foram esculpidas diretamente na rocha sólida. A rocha vermelha foi talhada para formar portas, janelas, colunas e vários andares. Elas se estendem cerca
cerca de 30 metros no subsolo e só aparecem quando você está diretamente acima delas. Se você olhar para baixo, vai ver uma série de rochas monolíticas esculpidas e pátios. Elas são tão bem escondidas que arqueólogos poderiam ter passado por essas anomalias subterrâneas se não fosse pelos milhares de fiéis que hoje frequentam serviços diários dentro delas. Sua popularidade se deve à população etíope devota, com a Etiópia afirmando ser um dos países cristãos mais antigos do mundo, tendo sido oficialmente cristã desde 330 d.C. Mas então, como exatamente essas igrejas foram criadas? Foi um milagre de Deus que brotou repentinamente do chão? Bem, os habitantes locais certamente acreditam nisso. Sério, a crença local estipula que as igrejas foram esculpidas por anjos, mas os arqueólogos argumentam que são na verdade obra do rei Lalibela, que se propôs a construir uma nova Jerusalém depois que as conquistas muçulmanas interromperam a expansão cristã no Oriente Médio no século XII. As igrejas são organizadas em duas áreas principais. O grupo noroeste, de 7 igrejas, inclui Bet Medan Elam, a maior igreja do mundo esculpida em um único bloco de pedra. Ela impressiona com 12 metros de altura e é sustentada por 72 colunas. Já o grupo sudeste inclui várias igrejas que foram esculpidas à mão em cavernas. Bet Emanuel é considerada a mais bela de todas as igrejas de rocha, pois suas janelas e colunas são esculpidas para imitar madeira de verdade. Eu já vi plástico imitando madeira, agora rocha sólida imitando madeira é outro nível. Mas nada disso foi esculpido da noite pro dia, nem em um mês, nem em um ano. Acredita-se que com as ferramentas disponíveis, a dureza da rocha e os detalhes envolvidos tenha levado décadas para esculpir cada igreja. Segundo algumas estimativas, os trabalhadores continuaram por cerca de 200 anos, estendendo-se até o século XIV. Então não foi uma intervenção divina, embora tenha sido definitivamente uma santa de uma empreitada. Qual dessas proezas de engenharia antiga você achou mais impressionante? E que monumento incrível você mais gostaria de visitar? Me conta nos comentários e obrigado por assistir!